O sol escaldante do deserto de Parã reverberava sobre as tendas de Israel quando Moisés convocou os 12 homens. Calebe, da tribo de Judá, ergueu-se entre eles, seus olhos queimando com uma quieta determinação. Aos 40 anos, seus músculos ainda eram firmes, mas era sua fé inabalável que o distinguia. Vocês entrarão em Canaã, anunciou Moisés, apontando para o norte, e trarão um relato da terra que o Senhor nos prometeu. Calebe tocou o punho da espada à sua cintura, sentindo o peso daquela missão. Enquanto os outros espias trocavam olhares nervosos, ele mantinha o rosto sereno. Deus já nos deu a terra, lembrava-se. Restava apenas tomá-la. Naquela noite, enquanto preparavam os odres de água e sacos de provisões, Osiel, um espião de Dan, resmungou. Dizem que os homens de Canaã são como torres. E se não pudermos vencê-los? Calebe virou-se para ele, a fogueira refletindo em seus olhos. Se o Senhor está conosco, nenhum gigante será alto demais. Silêncio. Apenas o vento do deserto sussurrava entre as tendas. Na manhã seguinte, os 12 partiram rumo ao desconhecido, carregando os sonhos de uma nação, e para Calebe, uma promessa que ecoava mais forte que qualquer dúvida. Calebe pisou em Canaã pela primeira vez e sentiu a terra fértil sob seus pés. O ar cheirava a mel e figos maduros. À frente, vinhas tão grossas que 2 homens não as abraçariam se esticassem seus cachos até o chão. Ele colheu um único ramo de uvas, tão pesado que precisou apoiá-lo no ombro. Vejam! Exclamou, erguendo o fruto para os outros espias. É como o Senhor prometeu. Mas Osiel, o danita, não sorriu. Seus olhos estavam fixos nas muralhas de Hebrom ao longe, pedras empilhadas como dentes de dragão, guardadas por sombras humanoides que se moviam no alto. Aqueles não são homens, sussurrou Osiel, recuando. São descendentes de Anak. Olhem só o tamanho deles. Calebe segurou o braço trêmulo do companheiro. E somos descendentes de Abraão. O Deus que nos tirou do Egito não nos abandonará aqui. Naquela noite, enquanto os 10 espias debatiam em vozes agitadas, Calebe e Josué permaneceram calados, observando as fogueiras dos cananeus piscarem como estrelas caídas nas colinas. A promessa era clara, mas o preço da fé estava prestes a ser cobrado em sangue e anos de espera. Os espias voltaram ao acampamento carregando os frutos de Canaã, mas também o peso da dúvida. Calebe ergueu o cacho de uvas diante do povo, sua voz ecoando sob o céu poeirento. É uma terra que mana leite e mel. Mas Osiel e os outros 9 interromperam, suas palavras cortando como facas. Vimos gigantes. Somos como gafanhotos diante deles. O murmúrio se espalhou como fogo em capim seco. Mulheres choraram. Homens gritaram, agarrando suas tendas. Voltemos para o Egito. É melhor ser escravo do que morrer aqui. Calebe rasgou suas vestes e avançou, sozinho, até a frente da multidão. Seus olhos, queimando como brasas, encontraram os de Moisés. Não se rebelem contra o Senhor. Ele está conosco. Mas já era tarde. A voz de Deus trovejou na tenda da congregação naquela noite, e Calebe ouviu a sentença cair como uma espada. Nenhum de vocês verá a terra prometida, exceto Calebe e Josué. 40 anos. 40 anos de areia, de ossos secos sob o sol, de uma geração inteira desaparecendo como fumaça. E no meio do deserto, enquanto Israel enterrava seus mortos, Calebe enterrava apenas sua pressa. O sol nasceu e se pôs sobre as dunas 14.600 vezes. Calebe, agora com cabelos grisalhos e rugas profundas marcando seu rosto outrora jovem, caminhava lentamente pelo acampamento. Cada manhã ele contava as novas covas rasas na areia, sepulturas improvisadas para os que duvidaram. Os filhos de Israel haviam se tornado um povo de funerais. Calebe observava as crianças que nasceram no deserto, agora adultos com seus próprios filhos, carregando nos ombros os caixões de seus pais. A promessa parecia mais distante a cada geração que partia. Numa noite particularmente fria, Josué encontrou Calebe sentado em uma rocha, olhando as estrelas. 40 anos, Josué, murmurou Calebe, esfregando as mãos enrijecidas. 40 anos desde que pisamos em Canaã. Josué assentiu, seu próprio rosto marcado pelo tempo. Mas a promessa ainda vive, respondeu, apontando para o norte invisível. Assim como nós. No acampamento, os mais jovens cochichavam sobre os 2 velhos que insistiam em acreditar no impossível. Loucura de velho, diziam.
Mas Caleb mantinha seus rituais. Toda manhã, antes do sol nascer, ele olhava para o horizonte norte e orava em voz baixa. Eu ainda creio. Quando o último daquela geração incrédula foi enterrado, um velho chamado Nabal que sempre praguejara contra Moisés, um silêncio diferente pairou sobre o acampamento. Caleb ergueu os olhos e viu Moisés subindo o Monte Nebo, sozinho. Sabia o que isso significava. Naquela noite, enquanto o vento assobiava entre as tendas, Caleb preparou sua espada. A lâmina, embora bem cuidada, mostrava sinais de 40 anos de espera. Ele a afiou com cuidado especial, seus olhos queimando com a mesma chama de quando tinha 40 anos. Está quase na hora, sussurrou para si mesmo. O deserto tinha comido seus anos, mas não sua fé. Amanhã, finalmente, começariam a se mover novamente. Desta vez, em direção à promessa. A travessia do Jordão, onde a espera finalmente termina e a conquista começa. O rio Jordão rugia diante deles, suas águas turbulentas refletindo o céu cinzento da manhã. Caleb, agora com seus 80 anos bem vividos, sentiu um frio percorrer sua espinha enquanto observava a correnteza. 40 anos atrás, ele havia testemunhado o Mar Vermelho se abrir. Agora, estava prestes a ver outro milagre. Josué, vestindo o manto de liderança que fora de Moisés, ergueu as mãos para o povo. Sua voz, mais grave do que Caleb lembrava, ecoou sobre a multidão. Santifiquem-se. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Naquela noite, enquanto os sacerdotes preparavam a Arca da Aliança, Caleb caminhou até a margem do rio. As águas pareciam mais revoltas do que nunca. Ele pegou um punhado de terra do lado de cá do Jordão e deixou escorrer entre seus dedos calejados. Terra de espera, murmurou. Em seguida, olhou para o outro lado. Terra de promessa. Ao amanhecer, um silêncio solene pairava sobre todos. Os sacerdotes avançaram, carregando a arca sobre seus ombros. Quando seus pés tocaram as águas, algo extraordinário aconteceu. Rio acima, as águas começaram a represar, erguendo-se como um muro cristalino. O leito do rio apareceu, úmido mas transitável. Caleb foi o terceiro a pisar no solo exposto. A lama grudava em seus pés, mas ele sorriu. Cada passo era mais leve que o anterior. No meio do rio, ele parou e olhou para trás. Uma multidão de rostos jovens, pessoas que nasceram no deserto, seguiam com olhos arregalados. Avante! Caleb gritou, sua voz surpreendentemente forte para sua idade. Não olhem para trás. Quando finalmente alcançaram a outra margem, Caleb caiu de joelhos e beijou o solo. As pedras eram mais ásperas do que imaginara, o cheiro da terra diferente do que lembrava. Mas era real. Depois de 45 anos, ele estava em casa. Josué aproximou-se e colocou uma mão em seu ombro. Os dois homens se entreolharam, palavras desnecessárias após décadas de espera compartilhada. Caleb ergueu os olhos para as colinas à frente, colinas que ele sabia esconder em cidades fortificadas e guerreiros gigantes. Mas hoje, apenas um pensamento ecoava em sua mente. A espera acabará. A conquista começaria. O acampamento em Gilgal fervilhava de atividade quando Caleb se aproximou da tenda de Josué. Os anos no deserto haviam curvado suas costas, mas não seu espírito. Segurava em suas mãos um pedaço de papiro amarelado, o registro da promessa feita 45 anos antes. Lembras, Josué? Caleb começou, desenrolando o documento com cuidado. Sua voz, embora marcada pela idade, mantinha a firmeza de outrora. Naquele dia em Cádiz Barneia, quando Moisés nos enviou como espias. Josué ergueu os olhos dos mapas de batalha que estudava. Uma luz de reconhecimento iluminou seu rosto. Como poderia esquecer? Respondeu, estendendo a mão para tocar o papiro. O Senhor nos preservou para este momento. Caleb apontou para as palavras escritas. A terra que teu pé pisar será tua herança e de teus filhos para sempre. Seu dedo tremia levemente, não de fraqueza, mas de emoção contida. Hebron, ele disse, o nome saindo como um suspiro sagrado. Ainda há anaquins lá. Ainda há gigantes. Mas a promessa ainda vive. Josué estudou o velho amigo por um longo momento. Viu nos olhos de Caleb o mesmo fogo que conhecera décadas atrás. Uma determinação que o tempo não corroera. Você tem 85 anos, meu irmão, observou Josué. As montanhas de Hebron são íngremes, os anaquins fortes.
Calebe ergueu-se com dificuldade, apoiando-se em seu cajado. Quando falou novamente, sua voz encheu a tenda. Hoje sou tão forte quanto no dia em que Moisés me enviou. Para a guerra, para sair e para entrar. Dá-me, pois, este monte. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo farfalhar das peles de cabra que cobriam a tenda. Josué inclinou a cabeça em reconhecimento. Sabia que não havia argumento contra uma fé que sobrevivera 45 anos de espera. Seja como você disse, Josué finalmente declarou, erguendo-se para abraçar o amigo. Hebrom será tua herança. Ao sair da tenda, Calebe olhou para as montanhas ao sul. O sol da tarde pintava os picos de Hebrom com tons dourados. Ele apertou o cajado com força, seus lábios movendo-se em silenciosa oração. A promessa antiga estava prestes a se cumprir. Amanhã, ele marcharia para a batalha mais importante de sua vida, não pela conquista, mas pela confirmação de que nenhuma espera em Deus é em vão. A madrugada ainda envolvia o acampamento quando Calebe despertou. Vestiu sua armadura com movimentos precisos, couro enrijecido pelo tempo, placas de bronze polidas até brilhar. Ao pegar a espada, seus dedos idosos traçaram a lâmina que não usava em batalha desde sua juventude. Seus guerreiros o esperavam do lado de fora. Homens jovens, nascidos no deserto, que só conheciam a promessa através de suas histórias. Calebe olhou para cada rosto antes de falar. Hoje não lutamos por terra ou glória. Lutamos porque o Senhor jurou esta montanha a nossos pais. A subida para Hebrom foi íngreme. O sol matinal revelou as muralhas da cidade, pedras ciclópicas empilhadas por mãos gigantes. No portão principal, 3 figuras imponentes os aguardavam. Os Anaquins, descendentes de Golias, portavam lanças do tamanho de cedros. O mais jovem dos guerreiros de Judá engoliu seco. Meu avô tinha razão, são como torres vivas. Calebe avançou sozinho, seu manto vermelho ondulando no vento da montanha. Os gigantes riram, uma risada que ecoou pelos vales. Israel envia seus velhos para morrer primeiro, troçou o maior deles, cuja sombra cobria Calebe completamente. A resposta veio não em palavras, mas em ação. Com um movimento fluido que surpreendeu a todos, Calebe sacou sua funda e girou-a acima da cabeça. A pedra partiu como um raio, encontrando seu alvo entre os olhos do gigante. O colosso vacilou, depois caiu como árvore derrubada. O grito de guerra que saiu dos pulmões de Calebe então parecia impossível para um octogenário. Pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O que se seguiu foi um frenesi de aço e sangue. Os guerreiros de Judá, inspirados pelo velho líder, avançaram como uma tempestade. Calebe lutou com a destreza de seus 40 anos, sua espada descrevendo arcos prateados no ar matinal. Cada golpe era uma declaração. A fé não envelhece, a promessa não se corrói. Ao meio-dia, quando o último Anaquim caiu, Calebe subiu ao ponto mais alto da cidade conquistada. Seus pés, agora doloridos, pisaram as pedras que tanto almejara. A vista era esplêndida, os vales de Judá se estendendo até onde a vista alcançava. Um dos jovens guerreiros, ensanguentado mas ileso, aproximou-se. O que faremos agora, pai? Calebe respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar da terra prometida. Quando respondeu, suas palavras carregavam o peso de 85 anos de espera. Agora, meu filho, plantaremos vinhas. Enquanto o sol começava a descer, sua luz dourada iluminou as primeiras sementes sendo colocadas na terra de Hebrom. A guerra terminara. A herança começava. O inverno em Hebrom trouxe as primeiras chuvas sobre a terra conquistada. Calebe, agora estabelecido nas colinas que um dia pertenceram aos gigantes, observava os trabalhadores colhendo azeitonas dos mesmos vales onde outrora os Anaquins haviam caminhado. Seus netos corriam entre as vinhas jovens, suas risadas ecoando pelos montes. Um deles, um menino de talvez 8 anos, trouxe-lhe um cacho de uvas, pequeno ainda, mas promissor. Vovô, será que um dia elas ficarão grandes como aquelas que você trouxe do vale de Escol? Calebe sorriu, acariciando a cabeça do menino. Maiores ainda, se o Senhor permitir. À noite, reunido com sua família em volta da fogueira, Calebe contou novamente a história. Como Moisés os enviará, como 10 homens haviam duvidado, e como ele e Josué permaneceram firmes. Os netos ouviam com olhos arregalados, como se não pudessem imaginar que o avô de mãos calejadas um dia enfrentará gigantes. Mas por que você nunca desistiu, vovô? Perguntou uma das netas.
Calebe olhou para as chamas, e por um momento, viu novamente o deserto, os anos de espera, as noites de dúvida. Porque a promessa de Deus nunca foi sobre a terra, minha criança. Foi sobre o coração que crê. No silêncio que se seguiu, apenas o crepitar do fogo podia ser ouvido. Dias depois, quando a notícia da morte de Josué chegou a Hebrom, Calebe subiu sozinho ao ponto mais alto de suas terras. De lá, podia ver as tribos de Israel espalhadas por Canaã, cada uma em sua herança. O sol poente tingia de dourado os campos que agora floresciam onde antes havia medo. Ele não chorou. Apenas assentiu, como se confirmando um segredo antigo. Valeram a pena os anos de espera. Quando Calebe fechou os olhos pela última vez, foi cercado por filhos, netos e as primeiras uvas maduras de Hebrom. Seu legado não foram apenas as terras que conquistara, mas a lição gravada em cada vida que tocou: Deus honra os que perseveram. E nas colinas onde os gigantes caíram, as vinhas cresceram mais doces do que em qualquer outro lugar em Israel.